Fala resistência do coronavírus! Estou aqui, professor Renato, vamos começar essa aula de biologia. E para a galera que está acompanhando, que está aí firme nos estudos, vamos entrar na mitose, na meiose, vamos ver como é que é isso aqui. É bom que vocês estão em casa, de boa, bem tranquilos, vai facilitar o aprendizado. Então vamos ver aqui como vai ser esse processo de divisão celular, começando pela nossa querida mitose. Então vocês que vão fazer vestibular, vocês têm que lembrar o seguinte: a mitose, ela vai ter uma função muito importante nos seres vivos e vocês têm que lembrar. Mitose vai estar relacionada ao quê? Principalmente crescimento. Vocês estão aí desse tamanho, hoje em dia, vocês têm membros grandes, tronco grande, vocês se desenvolveram muito mais comparado com a época que vocês eram bebês. Então, esse desenvolvimento corporal só acontece graças à nossa querida mitose. Então, primeiro lembra, mitose relacionada ao crescimento do ser vivo. Então, o ser vivo só consegue se desenvolver graças à mitose, onde uma célula ela vai se dividir em duas e essas duas novas células elas são exatamente a cópia da primeira que gerou essas duas. Então, lembra, primeiro, crescimento. E segundo, vai ser regeneração do corpo. Então, sempre que você sofre um corte, sempre que você tem um machucado, quando suas células elas vão recuperar aquele ferimento, elas vão ter que se dividir por mitose para aí cobrir aquele ferimento. Então, lembre-se sempre, crescimento do ser vivo e regeneração do corpo desse ser vivo. Tudo isso graças à nossa querida mitose. E uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, olhando aqui essa imagem que nós temos aqui, a mitose ela vai ser sempre uma célula com material genético completo. Por exemplo, se aqui for uma célula do corpo humano, nós temos o quê? 46 cromossomos no nosso corpo. Então, esses 46 cromossomos na célula mãe, a célula original, quando ela se dividir em duas novas células, elas têm que ser exatamente iguais à sua célula mãe. Então vai estar lá 46 cromossomos em uma célula filha, 46 cromossomos em uma outra célula filha. Então tudo que tiver dentro da célula mãe, a gente vai ter que ter igualzinho nas duas novas células. Então mais pra frente nós vamos avaliando quais são os momentos, quais são as etapas que a gente vai ter nesse processo de mitose. Então a gente vai ver isso agora no próximo slide. Antes de começar a divisão propriamente dita, nós temos uma preparação para esse acontecimento da mitose, que a gente vai chamar aqui de intérfase. Então, na intérfase vai ser o seguinte, imagine que a célula ela tem que se preparar, que vai ser todo um trabalho que ela vai ter que fazer, e aí nós vamos dividir a intérfase em três momentos, o G1, o S e o G2. Coisa bem fácil, isso aqui é bom vocês saberem disso aqui, de vez em quando está caindo uma questão dessa no vestibular, então vamos lá aprender isso aqui. Seguinte, na fase G1, simplificado, assim, a célula mãe, ela vai ter que multiplicar tudo em seu interior, principalmente o que? Suas organelas, e ela vai ter que crescer bastante para caber tudo dentro dela. Então, na fase G1, a célula ela vai apenas crescer, vai aumentar o seu volume e vai começar a multiplicar suas organelas. Então, na G1 vai acontecer só isso. Quando passa para a fase S é simples. Lembra do material genético que a gente falou? Tipo, se for uma célula humana, 46 cromossomos, na fase S é apenas a duplicação desses cromossomos, desse material genético. Então, se uma célula tem que se transformar em duas, e uma tem 46 cromossomos, nós vamos duplicar esses 46 cromossomos e aqui nós vamos ficar com 92 cromossomos, ou seja, a gente multiplicou por 2 o material genético. Então, na fase S, apenas a multiplicação do material genético. Agora, quando a gente pula para a última fase, a G2, é bem simples. Então, você tem que saber apenas que aqui a célula aumentou o seu volume, multiplicou suas organelas. Fase S, ela multiplicou seu material genético. E na G2, ela vai o quê? Ela vai terminar de crescer, se ela não tiver terminado ainda, ela termina de crescer para caber todo esse material aqui dentro dela. E para finalizar, ela vai voltar e vai checar se está tudo certo. Ela vai lá e vai fazer, deixa eu ver se eu fiz todas as mitocôndrias. Ela vai lá, analisa a lista, está tudo aqui. Então ela analisa se ela multiplicou corretamente todas as suas organelas e depois ela volta e olha, e o material genético, está tudo duplicado certinho? Então ela vai chegar lá, vai olhar se está tudo certo. Então na G2 ela vai fazer o que? Apenas um check-up, ela vai checar se está tudo correto com as suas organelas e com o seu material genético. Então essas são as três fases que a célula segue antes de se dividir. Então ela vai se preparar para o momento da divisão, que a gente vai ver a seguir como é que isso acontece.
Então vocês têm que saber o seguinte, nós vamos ter algumas fases durante a divisão da mitose. E a primeira fase vai ser aqui, ó, a prófase. Então a prófase, primeiro momento, a célula já se preparou e agora ela vai começar a se dividir. Então, primeiro momento na prófase, a gente vai ter o seguinte, o material genético, aquele cromossomo que a gente conhece em formato de X, bonitinho, aquilo ali a gente só consegue ver verdadeiramente quando a célula está se dividindo. Por quê? O material genético, a gente viu que ele é bem fininho, é como se fosse fios de cabelo, capilares. E quando a célula entra em prófase, esses fiozinhos eles começam a se juntar, eles vão se condensando cada vez mais, até que começa a tomar um aspecto de cromossomo. Ainda não tomou, mas está ficando. Então, nesse primeiro momento, na prófase, o material genético ele vai o quê? Ele vai condensando, ele vai juntando um com o outro. Por que tem que juntar? Só para relembrar. Porque o material genético junto facilita o quê? A movimentação dele dentro da célula. Segunda coisa que acontece é isso aqui, ó, desintegração do nucleolo e da carioteca. Então, o núcleo que protege o material genético, né, a capa dele, a carioteca, tudo isso tem que desaparecer, porque se a gente manter o material genético dentro lá do núcleo, dificulta a movimentação do mesmo durante a fase de divisão celular. Então, tem que sumir essas duas estruturas para facilitar o processo. E para finalizar essa fase aqui, nós temos o quê? O citoesqueleto se transformando, dando origem às fibras do fuso e os centríolos. Para quem não lembra o que é a fibra do fuso e centríolo, a gente vê aqui nessa imagem que é o seguinte, os centríolos são como se fossem esses carretéis aqui de linha, formam desse lado e desse lado. Os centríolos vão jogar essas linhas, né, que são as fibras do fuso, que mais para frente vão se aderir ao material genético que vai ajudar na separação do mesmo na divisão celular. E aqui vocês podem ver nessa imagem da prófase, nós temos aqui, ó, esses macarrões aqui já são aqueles filamentos de DNA que já estão se condensando, então você vê que ele está ficando com a estrutura mais robusta, mais grossinha. Então é exatamente isso que acontece na prófase. Saindo da prófase, nós vamos para o segundo momento da divisão celular, que vai ser a nossa querida metáfase. E na metáfase é um pouco mais simples, a gente vai ver apenas o quê? A gente vai ver que os cromossomos, o material genético condensado, ele vai tomando um formatozinho já que a gente conhece de X, e ele começa a se organizar numa região específica da célula, que é uma região que a gente chama de placa equatorial, que é onde se centralizar exatamente no centro da célula. A gente vai ver isso numa imagem já já. E além disso, a gente vê os cromossomos já muito condensados, já no formato que a gente conhece, e eles já vão estar o quê? Presos às fibras do fuso. Então aquelas linhas que saem dos centríolos já vão estar ligando nos cromossomos através daquela estrutura central que a gente viu chamado centrômero. Então as fibras do fuso já estão conectadas ao centrômero e já vão estar prontas para adiante puxar os cromossomos aos polos da célula. Então nós temos esses dois acontecimentos aqui durante a metáfase. E aí nós vamos para o terceiro momento. Quer dizer, antes do terceiro momento, temos aqui uma imagem só para ilustrar, para vocês terem ideia o que seria a placa equatorial que eu falei para vocês. Então, vocês vejam aqui, ó, que os cromossomos, já com o aspecto que a gente conhece, eles estão posicionados aqui, ó, no centro da célula. Então, esse centro aqui a gente chama de placa equatorial. Então, eles estão aqui já bonitinhos, com formato de X que a gente já conhece. E reparem, as fibras do fuso, aquelas linhas que a gente falou, estão saindo aqui dos centríolos e estão indo em direção aos cromossomos. Lá elas se aderem aos centrômeros, essa bolinha na região central, que é para preparar mais para frente, puxar os cromossomos para os polos da célula. E agora finalmente vamos para o terceiro momento, que é anáfase. Então a anáfase, na minha opinião, é a mais fácil que tem, então vai ser bem simples. Como aqui já está na imagem, ó, você olha, a anáfase é apenas o quê? As fibras do fuso já estão conectadas com os cromossomos e aí vai puxar as cromátides para as regiões laterais da célula ou os polos da célula. Então, na anáfase é apenas o quê? O início do movimento desses cromossomos. Então, ó, metade vai vir para um polo da célula, a outra metade vai vir para esse polo. Então, quando digo metade, lembra que eram 46 cromossomos que foram multiplicados por 2?
Então, 46 vão vir para o polo esquerdo e 46 vão para o polo direito, porque quando dividir a célula, teoricamente, cada célula nova vai ter os 46 cromossomos corretos, se for, obviamente, uma célula humana. Então, anáfase é só as fibras do fuso separando os cromossomos, indo em direção aos polos da célula. Então, essa fase é só isso. Vamos para o último momento, que vai ser a telófase. Então, telófase, primeira coisa que rola na telófase é o seguinte, a gente tem a chegada dos cromossomos. Então, aqueles cromossomos que estavam em movimento, nesta fase eles chegam nos polos da célula. Chega lá no polo esquerdo, no polo direito. Depois disso, nós temos o quê? O material genético ele estava condensado, né? O cromossomo tinha aquele formato de X, que era para facilitar a movimentação. Então, já que já chegou no polo e no outro polo, a gente vai ter um momento que esse material genético ele vai voltar ao normal, ele vai descondensar, ele vai descompactar, ele vai voltar a ser um monte de filamento, não tem mais necessidade dele estar grudadinho com o outro. Então, já que eles chegaram no seu destino, o material genético vai descompactar, vai voltar ao seu formato original, os filamentos de DNA. Lembra lá do núcleo celular que sumiu, né, para facilitar a movimentação? Então, ó, agora no último momento, na telófase, a gente tem o que? O surgimento novamente do núcleo, que é para guardar todo aquele material genético que voltou ao seu estado normal e aí para deixar tudo organizado bonitinho dentro da célula. Continuando, nós vamos ter o que também? O desaparecimento das fibras cromossômicas ou das fibras do fuso. Lembra aquelas cordinhas que se grudavam com os cromossomos? Então, já que eles se movimentaram, chegaram aos polos, a gente tem o que? O sumiço dessas estruturas, porque não precisa mais. Em seguida, ocorre, lembre-se muito bem dessa palavra, porque você vai chegar no vestibular e não vai estar lá escrito lá no Enem, a divisão celular. Você pode chegar lá e vai estar escrito que, ó, citocinese. Olha que bonito, que chique falar assim. Citocinese é a mesma coisa que falar divisão celular ou divisão citoplasmática. É o momento exato que uma célula se transforma em duas. Então, ó, lembra? Citocinese, lembra desse nome. E aí, como é que acontece a citocinese nas células animais? Porque ainda tem essa diferença da célula animal e da vegetal. Vamos ver agora a animal, que a gente tem uma parada chamada o estrangulamento da região equatorial. Lembra que a gente aprendeu que a região equatorial é a região central da célula? Então, nessa região vai ser formada uma forca de um material chamado actina e miosina, né? Vai ser um anel de actina e miosina que vai se posicionar na região equatorial, no centro, e essa forca ela vai cada vez mais apertando a célula, apertando, até que ela vai se dividir em duas. A gente pode ver isso acontecendo aqui nessa imagem. Então, na imagem aqui nós temos um momento quase final que a célula se dividiu. Nós podemos ver aqui na parte equatorial, aqui no centro, que foi onde formou esse anel. Então, esse anel começou aqui, né? Foi cada vez apertando, até que chegou no final, vai apertar tudo e vai separar a célula em duas, fazendo finalmente o processo de citocinese ou divisão celular, onde essa vai ser uma nova célula e essa vai ser outra nova célula, divididas aqui no meio por esse anel que vai estrangular a célula até ela se separar em duas. Então lembra, a citocinese em células animais acontece por estrangulamento. Beleza? Então vamos seguir agora para ver o que é que tem diferente na vegetal. Quando a gente vê na mitose de célula vegetal, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte: não vai ter formação do centríolo e nem das fibras. Aqui não tem nada disso, a parada é diferente. O que vai rolar nessa citocinese aqui é diferente do estrangulamento. Aqui vai rolar o quê? Uma construção de uma parede. A célula vegetal vai ser construída uma parede no centro dela, onde vai dividir ela em duas porções, uma porção embaixo e uma porção em cima. E aí nós temos o complexo de Golgi. Lembra que a gente viu essa organela lá no estudo das organelas? Então, o complexo de Golgi vai começar a secretar, ó, vesículas de pectina. Essas vesículas é como se fosse um cimento que vão começar a endurecer e vai formar essa parede central na célula, fazendo com que ela se divida em duas. Então, para vocês entenderem melhor, tem que lembrar também que essa parede é chamada de lamela média. Então, quando a gente vê que falou, formou a lamela média, então isso aqui é uma referência para a divisão da célula vegetal. Então, aqui está a imagem
Mais uma vez, a célula animal sofrendo estrangulamento, forma aqui na região equatorial, né, a forca estrangula, e na vegetal não tem isso. Você vê que o complexo de Golgi começa a secretar aqui as vesículas e na região central vai formando a lamela média, essa parede. E quando essa parede é formada, onde nós tínhamos apenas uma célula, forma a parede aqui central, dividindo a célula em duas. Então essa porção de cima vai ser uma e essa porção aqui de baixo vai ser outra. Então a citocinese vegetal é diferente da animal. Não tem o processo de estrangulamento, mas sim a construção da lamela média que vai se situar na região central lá da célula. E aí nós seguimos agora, né, que divisão celular, a gente não pode falar apenas de mitoses, divisão celular também envolve outro processo que a gente chama de meiose. E quando a gente fala em meiose, lembra o seguinte, na meiose, o nome já diz, ó, meiose, você vai dividir a célula ao meio, mas essa referência é mais para o seu material genético. Então, se a célula tem 46 cromossomos, depois da meiose, cada célula filha ela vai ter que ter apenas metade, porque ela sofreu meiose. Então, vai ficar 23 e 23. E quando é que o corpo ele vai fazer o processo de meiose? Tem que lembrar o seguinte, meiose existe para perpetuação da espécie. Isso é o quê? Reprodução. Então, a meiose ela vai estar ligada à fabricação das células sexuais, que são quem? Espermatozoide e os óvulos. Então, a gente tem que saber que o espermatozoide vai ter apenas 23 cromossomos, o óvulo vai ter apenas 23. Juntou os dois, nós temos mais uma vez uma célula completa, uma célula com 46 cromossomos. Então, a função da meiose vai ser justamente essa, para a parte reprodutiva. E aí vocês podem se deparar no vestibular com expressões assim, ó, dizendo que a célula ela é diploide, 2N. Isso aqui é para dizer que ela tem uma cópia de cada cromossomo, ou seja, nós não estamos dizendo há um tempão aqui que a célula tem 46 cromossomos, então na verdade são o quê? 23 do pai e 23 da mãe, então nós temos uma cópia para cada cromossomo, mas só que metade a gente vem do pai e metade vem da mãe. Então isso é ser diploide, 2N. E quando fala que a célula ela é haploide, quer dizer que ela não tem uma cópia para cada cromossomo dela. Exemplo do óvulo e do espermatozoide, que são células haploides, apenas um N, ou você pode ver também escrito N. Então essas células elas só vão ter 23 cromossomos, não vai ter outra cópia, né, formando outros 23. Então essa é a diferença de diploide e haploide. Nos animais, né, o estudo da formação dos gametas a gente chama de gametogênese, que vai ser um assunto separado que a gente vai ver mais adiante, e nas plantas, espermatogênese, que a gente vai ver também quando entrar na parte lá de planteia, a gente vai ver isso com exatidão. E uma coisa que a gente vai ver também na meiose vai ser a recombinação genética, ou então a recombinação gênica, que é quando o material genético do pai e da mãe se misturam para formar seres com uma variabilidade genética. Lembra que eu falei para vocês que o início da meiose era cabulosa? Então vamos lembrar, a prófase 1 da meiose ela vai ser dividida em 5 subfases. A gente começou a falar disso e vamos seguir nesse assunto. Então vou adiantar esse slide aqui, vamos para o próximo só para dar aquela relembrada. E a gente estava aqui, ó, no primeiro momento da prófase, onde a gente vai falar da primeira subfase que se chama leptóteno. Então, para quem não veio na aula passada ou para quem veio, é bom relembrar porque esse assunto aqui é tão do capiroto quanto corona. Então vamos rever isso aqui. Então lembrando, na subfase leptóteno da prófase 1, porque a meiose vai ter dois momentos, lembra? Meiose 1 e meiose 2. Então estamos fazendo uma referência à meiose 1. Então na meiose 1, prófase, subfase, leptóteno. O que é que rola aqui? Olha aqui nas imagens, nós temos o quê? O início da condensação do material genético. Lembra que o cromossomo no final da mitose ele voltou ao seu formato original, ficou os filamentos lá de boinha? Então,
quando vai voltar a divisão celular, o material genético tem que voltar a se condensar. Então, nesse início aqui do leptóteno, a gente tem o quê? O material genético, ele ainda está individualizado, não está em forma de cromossomo. Ele agora começa a se condensar. Então, ele vai começar a se organizar, vai começar a se condensar para ir para a próxima fase. Então, nesse momento está aqui, ó, tudo espalhado ainda lá dentro da célula, lá no citoplasma, e ele vai começar a se compactar, a se condensar. Então, primeiro momento, só isso aqui no leptóteno, vamos ver o que rola a seguir. No segundo momento, prófase 1, zigóteno, a gente tem o quê? Olha a diferença, ó, vou voltar rapidinho para vocês olharem de novo. Aqui, os filamentos, ó, isso aqui é microscopia eletrônica. Eletrônica não, acho que isso aqui é da normal, não é eletrônica mesmo. Então você pode ver que os filamentos eles estão bem mais fininhos e aqui ó, você já vê ele bem mais condensado, vê ele bem mais grossinho, quer dizer o quê? Que rolou uma junção maior no material genético, ele já está querendo tomar o formato de cromossomo. Então ele está condensando mais ainda. Além disso a gente tem isso aqui, ó, vê essa imagem, isso aqui é o quê? Os homólogos, né? O material genético homólogo, ele começa a se emparelhar. Emparelhar é o quê? Ficar um do lado do outro. E o que seria ser um homólogo? É o seguinte, um cromossomo homólogo, material genético homólogo, é pegar, por exemplo, nós temos os 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Quando a gente fala que um tem a cópia para o outro, é falar o quê? Que esse filamento aqui, ó, a gente pode dizer que é o filamento que veio do pai, sei lá, pode ser o cromossomo 1, e aqui vai ser o cromossomo 1 que veio da mãe. Então, ambos são cromossomos 1, então a gente fala que eles são homólogos, né? Eles são irmãozinhos. Então, está aqui homólogo, um do pai e um da mãe. Então, nesse momento, o DNA está mais condensado, mais do que na outra fase, e ele começa a se organizar. Então, ele começa a fazer aqui ó, um emparelhamento do material genético homólogo, do pai e da mãe. Vai começar a ficar um do ladinho do outro. Seguindo para a terceira subfase, paquíteno. Aqui no paquíteno a gente pode observar o quê? Finalmente está tão condensado o material genético que a gente já tem ele nesse formato de cromossomo que a gente já conhece, então ele já está no seu estado quase pronto aqui de cromossomo que a gente tem visto em vários momentos. E a gente pode notar ó, que os cromossomos nesse momento eles são compostos por duas cromátides. Só para lembrar, uma cromátide é uma perninha do cromossomo. Então, ó, os cromossomos homólogos, esse vamos dizer que é o do pai, esse vamos dizer que é o da mãe. Então, eles estão aqui emparelhados, um do lado do outro, e eles estão com ó, dois bracinhos, né? Esses braços que a gente também chama de cromátide. Então, uma cromátide, duas cromátides. Uma cromátide, duas cromátides. Cada cromossomo possuindo duas cromátides emparelhados um cromossomo homólogo com o outro. Então, nessa fase, a gente já consegue ver isso aqui, já consegue ver o material genético tão condensado que ele já está no formato de cromossomo tradicional que a gente sempre está vendo aí. E com duas cromátides emparelhados um com o outrozinho. Então, nessa fase, vai ser só isso e a gente segue para o diplóteno. Aqui no diplóteno já rola uma parada muito importante. Nesse momento aqui da divisão celular, a gente vai ver uma atração, né? Lembra que a gente falou que os cromossomos homólogos eles estavam emparelhados? Por que eles tinham que ficar emparelhados um do lado do outro? O cromossomo material genético do pai, material genético da mãe. Porque aqui vai rolar ó, a atração entre as cromátides homólogas. Então, olha para esses bracinhos aqui, ó, para as cromátides dos cromossomos homólogos. Então aqui é o seguinte, nota que teve uma inversão de cor aqui, a pontinha do cromossomo da mãe pegou uma pontinha do cromossomo do pai e vice-versa. Isso aqui é o seguinte, eles estão trocando material genético. Então os cromossomos homólogos, eles vão unir, né, seu material genético, criando uma estrutura que a gente chama de quiasma. Então lembra, falou em quiasma é essa troca de material genético que rola aqui, ó. Perceba, a inversão de cores aqui, uma pontinha do pai foi para a mãe, uma da mãe foi para o pai. Então eles estão fazendo uma recombinação genética, que a gente chama isso de crossing over. E o crossing over é muito, muito, muito importante para os seres vivos. Por quê? Quanto maior a variabilidade genética de um ser vivo,
mais chances ele tem de sobreviver no ambiente, mais características ele pode apresentar, mais resistência ele pode apresentar a uma doença que possa surgir. Por exemplo, agora em tempos de coronavírus, quanto mais variabilidade genética a pessoa tiver, mais chances tem da pessoa apresentar uma resistência maior àquela doença. Então, um ser vivo com pouca variabilidade genética é um ser vivo sensível, ele pode sofrer danos facilmente de alguma doença vinda do ambiente e assim por diante. Então a importância de fazer o crossing over, essa troca de material genético, pontinha do pai foi para a mãe, da mãe foi para o pai, é aumentar justamente o quê? A variabilidade. Então quando isso aqui produzir as células sexuais, os óvulos, os espermatozoides, eles vão ser produzidos com uma maior variabilidade. Não vai ser fixo apenas um óvulo só com material genético herdado da parte da mãe ou só da parte do pai. Pode ter ainda óvulos com o material genético do pai e da mãe misturados, formando uma variabilidade ainda maior, ajudando na sobrevivência dos seres vivos. Então, este momento é muito importante, lembre-se sempre disso aqui, crossing over é o momento que ocorre a troca de material genético entre os cromossomos homólogos, isso de vez em quando está caindo no vestibular, então fiquem espertos. E seguindo, nós temos a diacinese, né? Diacinese a gente vai ter o quê? Os cromossomos homólogos, eles vão começar a se separar. Então, olha aqui na imagem, eles querem se separar. E no que eles vão se separar, eles vão fazer um deslocamento dos seus quiasmas. Lembra? Quiasma é aquelas duas pontinhas com o material genético trocado. Um bracinho em cima do outro. Aqui, um bracinho em cima do outro. Isso aqui é uma quiasma. Então, eles vão começar a se separar e aí eles vão puxando as quiasmas um do outro. No que vai puxando, a gente vai fazer uma movimentação desse material genético. E aí, a gente vai fazer uma parada chamada aqui, terminalização das quiasmas. É quando a gente puxa os cromossomos para longe um do outro e aí a gente vai aproximando cada vez mais essas quiasmas. Em seguida, nós temos só aqui um lembrete, porque realmente é bem difícil lembrar dessas subfases. E aí nós temos aqui uma frase muito famosa para facilitar na aprendizagem, que é isso aqui, A gente sabe que as fases são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Na última diacinese, os cromossomos se separam, as quiasmas são puxadas em direção uma da outra assim. E, para lembrar, a gente vai falar o seguinte: linda zebra pastando durante o dia. Obviamente, a frase não encaixa perfeitamente com os nomes das subfases, mas já dá um indicativo, já um lembrete para ajudar. Então, se você lembra, linda, leptóteno, zebra, zigóteno, pastando, paquíteno, durante, diplóteno e dia, diacinese, que é até o que mais parece, você já vai ter uma facilidade para lembrar isso no vestibular. Então, tenta memorizar isso aqui, que aí vocês vão ter uma ajudinha para lembrar disso durante as fases da meiose. Voltando com a nossa querida meiose, vocês têm que perceber que a treta é tão séria que isso tudo que a gente falou é apenas uma referência ao primeiro momento, que é o que é a prófase. A gente tem todo o ciclo da prófase, metáfase, anáfase e telófase. Porque ainda é da meiose 1. Até agora a gente só viu a parte da prófase 1, que envolveu as 5 subfases. Mas continuando, depois das 5 subfases, tudo isso dentro da prófase 1, a gente finalmente volta para metáfase 1. E na metáfase 1, a vantagem disso é que se você já sabe a metáfase, né, as partes que a gente viu disso aqui lá da mitose, meio que a gente se repete aqui com pequenas variações. Então aqui na metáfase 1, a gente tem novamente o quê? Os cromossomos, né, já condensados, eles vão para que região da célula? Vão para a parte equatorial, formando a placa equatorial. Então tá aqui, de novo os cromossomos na região central, na placa equatorial, presos à fibra do fuso, né, as linhas que saem aqui do carretel, dos centríolos. Então a gente meio que já viu isso, e tá vendo de novo, então só tá repetindo. Aí você fala, professor, é 100% igual? Não, tem uma diferençazinha que vocês têm que ver aqui, Nós temos aqui a separação, você vai ver aqui que as fibras do fuso estão presas nos cromossomos, e a gente nota aqui que são cromossomos
homólogos. O que? Cromossomo do pai, cromossomo da mãe, né? Representação de cromossomos homólogos, a gente falou disso antes. Então, nessa metáfase da meiose, quem fica na placa equatorial são os cromossomos homólogos. Na mitose, quem está na placa equatorial são apenas cromossomos com cromátides irmãs. A gente não vê cromossomos homólogos na mitose, a gente vai ver apenas isso aqui na meiose. Então, é a primeira diferença que vocês têm que se ligar nisso, né? Das diferenças de mitose e meiose. Então, nessa metáfase, mesma coisa no geral. Fibras do fuso presas nos cromossomos e eles se localizam na parte central equatorial da célula. E aí a gente parte para a anáfase 1, mesma coisa basicamente. Nesse momento é quando os cromossomos eles são puxados, né? Os cromossomos homólogos são separados e são puxados para os polos da célula. Lembrando, eles não vão chegar no polo da célula, eles vão apenas ser o quê? Puxados, eles estão em movimento. Então, a anáfase é bem facilzinha, a anáfase 1, mesma história que a gente viu lá na mitose. Então, tá só puxando os cromossomos homólogos. E aí a gente parte para a telófase 1, que é quase o final, que aí vai para a meiose 2 ainda. Então, na telófase 1 a gente tem o quê? Mais uma vez, os cromossomos homólogos, eles chegam aos polos da célula. No que eles chegam lá, acontece a mesma coisa que a gente já viu. Vai o que? Descondensar, não tem mais necessidade dele ficar condensado no formato de cromossomo. Então ele volta a ficar com esse aspecto de filamento, né? Todo bagunçado. Lembra do núcleo, do nucleolo, essas estruturas que sumiram? Tem que aparecer de novo, né, para proteger o material genético. Então, a gente vai ter o ressurgimento dessas estruturas para proteger o material genético. E aí, acontece o que? O que é a citocinese. Vai formar lá a forca de actina aqui em volta da célula. Vai estrangular a célula cada vez mais até que ela se divida em duas. Então, é basicamente a mesma coisa que a gente viu lá na mitose, né? Então, tá aqui a representação, a célula ela vai sofrer a citocinese, vai se dividir, e aí a gente vai partir para o segundo momento, que é a meiose 2. Na meiose 2, é tanto que não tem nem imagem, porque vocês já sabem, né, de trás para frente o que está acontecendo. Então, na meiose 2, a gente já tem o quê? Nós tivemos uma célula com 46 cromossomos. Essa célula, ela se dividiu em duas novas células e ela já teve a meiose. Essas duas novas células, só para relembrar, essas duas novas células, elas são células haploides, são células N. Elas só têm 23 cromossomos cada uma. Então, o que vai acontecer é o seguinte: essas duas novas células vão mais uma vez se dividir, que é o momento que a gente chama de meiose 2. E na meiose 2 acontece tudo de novo. Por exemplo, vamos partir para a prófase 2. O que acontece na prófase 2? Tudo novamente. A gente vai pegar aquela célula e vai o quê? Some com o núcleo, some o nucleolo, material genético, os filamentos começam a se condensar, né, para tomar o formato de cromossomo depois. A gente tem o surgimento dos centríolos, surgimento das fibras do fuso, que vai ajudar na separação desses cromossomos. A gente parte para a metáfase 2. Na metáfase 2, lembra, o material genético, né, já com aquela cara de cromossomo, ele deu uma condensada a mais. Ele vai se posicionar em que região? Região equatorial, lembra sempre disso, região central da célula, e já vai estar presas à fibra do fuso. Aqueles fios grudam no centrômero, né? Aquela bolinha central do cromossomo, que é para ajudar na separação depois. Então, tudo que vocês já viram, só está repetindo. E aí a gente parte para a anáfase 2. A anáfase 2, lembra, é sempre a mais fácil que tem. É quando o cromossomo o quê? Ele se separa. Então aqui, ó, separou os cromossomos, vai cada um para um lado, né, de um polo da célula, mas lembra, eles ainda não chegaram nos polos da célula. Aqui eles estão em movimento. Eles acabaram de ser separados e estão em movimento, né? Outra coisa, aqui a gente não vai ter a separação de cromossomos homólogos. Aqui a gente vai ter a separação apenas das cromátides irmãs. Então, já está o cromossomo em forma de X e ele está sozinho lá. É apenas a cromátide irmã uma com a outra que vai se separar e cada uma vai para um polo.
A gente segue agora para a telófase 2, que é finalmente, esse sim, é o término de toda a meiose, né? E a gente vai ter tudo mais uma vez acontecendo. Material genético vai chegar aos polos da célula, né? Finalmente chega de um polo, chega no outro polo. Esse material genético, ele não tem mais necessidade de ficar condensado, ficar espremido um com o outro, ele vai descondensar e ele vai voltar a virar filamentos. Se voltou a virar filamento, tem que ressurgir o núcleo para proteger esse material genético, organizar aquela bagunça, não deixar aquele monte de DNA solto lá no citoplasma. E aí, depois que surge tudo isso, a gente vai ter mais uma vez o quê? A divisão celular, a citocinese. Então acontece mais uma vez a citocinese por estrangulamento e aí nós separamos mais uma vez essa célula em duas. E só para ver se tem mais alguma coisa aqui, tem não, mas voltando, vocês podem me perguntar assim, então, resumidamente, qual é a grande diferença da mitose e para a meiose? Lembra o seguinte, mitose sempre vai gerar no final duas novas células, diferente da meiose, onde no final vai ser formado o quê? 4 novas células. Então, mitose 2, meiose 4. E essas 4 novas células, elas só têm metade do material genético, elas só têm 23 cromossomos. Na mitose, as 2 novas células, elas têm 46 cromossomos. Outra diferença é o quê? Lá na meiose 1, quem se movimenta é os cromossomos homólogos, ou seja, cromossomo do pai e da mãe que são emparelhados. Eles têm que ficar emparelhados para sofrer o crossing over, lembra disso? E aí são eles que se movimentam para os polos da célula. E a gente não vê isso na mitose, a gente vê as cromátides irmãs se separando na mitose. A gente só vai ver cromátides irmãs se separando na meiose 2, então lembra isso. Na meiose são os cromossomos homólogos que se separam, na meiose 1 são formados 4 novas células, diferente da mitose. Então vocês têm que lembrar essas diferenças básicas e tem obviamente que saber as etapas, né, que vão acontecer na divisão celular, tanto na mitose, tanto na meiose. Então vocês têm que saber o que acontece em cada fase, porque é mais ou menos assim que as questões vão perguntar. Na prófase 1 aconteceu tal coisa, se você não lembrar, você já vai errar uma questão de bobeira. Então, lembre-se de estudar com carinho isso aqui. Pessoal, voltando para meiose, uma coisa que vocês têm que entender, aqui ó, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem da meiose, vocês já vão entender o seguinte, a meiose ela vai ser dividida em 2 momentos, como está aqui na imagem, está aqui ó, meiose 1 e meiose 2. E aí tem uma diferença básica que a gente vai ver, e nessa diferença tem uns termos que às vezes você pode ver no vestibular, que é o seguinte. Na meiose 1, nessa aqui do início, vamos reparar aqui a imagem. Nós temos aqui uma célula, a gente já aprendeu, né, diploide, né, tem uma cópia para o material genético, né, tem 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, isso eu estou usando como exemplo de célula humana, e aí por isso ela tem uma cópia de cada, então ela é diploide, está aqui representada por 2N. Quando ela sofre a meiose 1, nota aqui, ó, ela vai gerar 2 novas células, mas só que as duas já sofreram a meiose, meio, já perdeu metade do material genético. Não são mais células diploides, agora elas são células o quê? Haploides, aqui representado pelo Nzinho, para dizer que ela só tem metade do material genético da sua célula original, a célula mãe aqui em cima. E quando acontece a meiose 1, a gente vai dizer que foi uma divisão reducional, porque é uma divisão que reduziu o número máximo de cromossomos. Então, antes era 46 cromossomos na célula original, a mãe sofreu meiose 1, divisão reducional, reduziu pela metade, gerando 2 novas células, cada uma apenas com metade do material genético, ou seja, de 46 ela foi para 23. E aí a gente nota que a meiose 1, depois vem a meiose 2. E na meiose 2, essas 2 células que se originaram aqui na meiose 1, ambas vão sofrer também meiose, né? A meiose 2. E a gente vai chamar essa nova divisão agora de divisão equacional. Por que equacional? Porque a gente não tem, mais uma vez, a redução do seu material genético. A gente tem a conservação do material genético. Então, se aqui tinha 23 cromossomos,
As duas novas células que vão se originar dela, ambas vão ter que ter 23 cromossomos. Mesmo sabendo que meiose, a gente viu que meiose meio divide ao meio, a gente tem que entender que a meiose 2, a gente não vai mexer na quantidade de cromossomos aqui. A gente não vai pegar 23 e dividir pela metade, não. As duas novas células filhas, ambas têm que ter o mesmo número de cromossomos da sua célula mãe, que é no caso 23. Então, ó, pegou a meiose 2, as duas células aqui vão sofrer a divisão celular, vão sofrer a divisão equacional e na divisão equacional a gente conserva os 23 cromossomos, conserva aqui as células filhas sendo o quê? Haploides. Então vocês têm que sempre lembrar dessa diferença básica de meiose para mitose. Ou seja, meiose vai estar lá tendo a meiose 1, meiose 2 e na mitose a gente não tem isso. Na mitose a gente vê que é só um processo. E a gente vai ver a seguir, né, o que é que vai acontecer no processo da meiose 1 e o que vai acontecer no processo da meiose 2. E vocês vão entender exatamente como é este acontecimento.